Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de design de código e vou tentar juntar com o cafezinho de ontem, que foi sobre coach, que na verdade eu queria ter sido sobre outro tema. Vamos lá? Bom, eu prometo que eu vou tentar juntar com o cafezinho de ontem, né? O cafezinho de ontem, pra quem não viu, eu falei sobre coach, né? Mas no fundo eu queria falar de outro tema, eu queria falar do pensamento mágico e do pensamento articulado, né? Estruturado, né? Mas eu resolvi hoje, pô, peraí, como é que eu vou articular bem esse pensamento? Eu pensei, vou falar de design de código. Até porque eu tava querendo voltar a temas mais técnicos, mais práticos. E aí, me desculpa se eu falo de muitas coisas fora da computação, mas é porque o cafezinho é estruturado à base da rede social, né? Eu tô sem tempo de preparar aulas, eu tô sem tempo de estudar outra coisa além do meu mestrado, e vocês não vão querer ficar ouvindo falar de sistemas autoadaptáveis, né? Então, vamos lá, vamos falar de design de código. Bom, para quem não me segue há muito tempo aí, eu sempre falo isso, eu não uso o termo código limpo. Eu não uso esse termo. Por que eu não uso esse termo? Porque esse termo é uma marca registrada de uma empresa. Tipo, eu não vou usar esse termo. Não quero falar de uma empresa, eu quero falar de código bom. Então eu falo de design de código, né? E muitas vezes as pessoas, quando vão fazer design de código, elas querem o quê? Elas querem uma regrinha básica, uma regrinha clara ali, uma regrinha que seja matemática, né? Tipo, ou é um índice de complexidade cognitiva, ou é 5 regrinhas ali, tipo, não pode ter nome longo, não pode ter não sei o quê, não pode ter não sei o quê. E aí você junta esse custo de regrinhas e você consegue fazer ali, tipo, o seu código. Cara, eu acho que, assim, tudo bem, as regrinhas elas podem existir, não sou contra, eu gosto da questão da complexidade cognitiva, acho que ela pode ser opcional em alguns momentos, né? Eu acho que todas essas regrinhas podem ser opcionais ali, tudo bem usar I e J para índices, tudo bem, todo mundo entende isso, galera. A grande questão é que design de código, ele é alguma coisa que ele precisa ter uma racionalidade, né? E aí, como é que eu junto isso aí? Eu vou tentar pensar aqui em 3 tipos de racionalidade, né? A racionalidade é subjetiva, né? A racionalidade que ela vai, entende o problema, adapta as soluções para o problema. A racionalidade mágica, aquela que não quer entender o problema, ela quer apenas aplicar um conceito mágico ali, ou acha que foi aplicado um conceito mágico, ou sei lá, tipo, acha que existem gênios, seres superiores, que são os magos, os oráculos, detentores de todo saber, que só eles conseguem fazer aquilo. Eu, réis mortais, não consigo. E a racionalidade, eu não sei como é que eu chamo ela, que é essa baseada em regrinhas, né? Tipo, a simples aplicação de. A racionalidade automática, né? Vou chamar isso de racionalidade automática, né? Tipo, existe um conjunto de regrinhas, é só aplicar esse conjunto de regrinhas e você consegue o objetivo, né? Então, assim, com essas duas mais simples que eu falei, a racionalidade automática, a racionalidade mágica, a gente não consegue resultado, galera. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Por quê? Porque a gente não tá pensando no problema. Assim, então, se eu tô fazendo um design de código, vamos pensar assim, o meu último caso de uso, eu posso explicar aqui mais ou menos o que foi, né? A gente tem um framework baseado em Kafka Streams, a gente queria otimizar um, uma operação que acontecia lá num caso de uso X, eu vou chamar esse caso de X, né? E a gente, antes de otimizar, a gente pensou assim, poxa, a gente tem que botar métrica nesse negócio, porque a gente sabe que essa operação ela tá encrencando, ela tá gastando nosso tempo, então a gente tem que botar métrica. E aí, que fizeram antes? Já tinham botado uma métrica lá, e aí que a pessoa fez lá, se você nunca viu o Kafka Stream tem os sensores, né? A pessoa botou lá um sensor helper. E aí a pessoa pegava lá o sensor helper e encapsulava tudo naquele sensor helper. E aí cria sensor, aí passava um monte de argumento. Depois chama o sensor, pega o sensor, usa o sensor, tipo, ficava um monte de coisa lá que, cara, não dava. Aquela regrinha do helper lá, ela seguia todos ela seguia tudo do Clean Code. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo do código limpo. Eu poderia dar o selinho código limpo lá para ele. Tipo, é um código limpo. Mas aquele código não trazia facilidade nenhuma para quem olhava ali. Para quem olhava, só via
Só pegava, só via lá uma variável sensor com um monte de parâmetro, cria sensor, um monte de parâmetros, você nem sabia o que acontecia. E toda vez que você fala assim, pô, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí pegava, tinha uma manipulação de. Que era um tempo, tinha uma manipulação de tempo. Até porque a pessoa não conhecia a API de time unit do Java, né? A pessoa começava a manipular nos segundos para segundos, lá, e ficava naquele código, tudo aquilo, e tudo com nomes bem, tipo, tempo em segundo, tempo em milissegundos, tempo em nanosegundos, né? Então a gente não tinha uma visibilidade ali do que estava acontecendo, né? E a pessoa realmente aplicou todas as regrinhas do Clean Era visível que a pessoa leu o livro e aplicou. Dá até para ler assim, ó, variável tal, porque a variável tem que ser um nome significativo. Dá até para ler. O método com nome significativo. Aí tinha lá o método cria sensor tal. Tava o nome significativo, mas aquilo dali não trazia, não facilitava a compreensão do que estava sendo feito, né? Aquilo não facilitava. Tipo, então, por exemplo, eu que ia lidar ali com o código, eu olhava assim, eu não sabia se aquela variável ali era do código em si ou era do cálculo do sensor que estava relacionado à métrica, né? Então, aquilo aí não facilitava. E aí eu pensei, poxa, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho um caso de uso X, né? Então eu vou fazer, eu vou criar aqui a classe XMetrics. Então, assim, eu peguei aquele caso de uso, que é uma coisa subjetiva, abstrata, né? E eu criei uma métrica daquele cara. Foi só, isso aqui vai ter o X-Metrics. E esse metrics ele vai fazer o quê? Ele vai me calcular todas as métricas. Então, assim, o que eu fiz? Eu separei responsabilidades. Então, do meu lado do código, eu não quero lidar com métrica. Eu não quero lidar com métrica. Do lado daquele X-Metrics, ele vai lidar com métrica. Ele vai lidar com métrica. Ele vai lidar com métrica, né? E aí que eu fiz depois, né? Depois eu vi que tinham várias operações ali, né? Tipo, tem a operação tal aqui, tem a operação tal. A operação eu vou chamar de Y, né? Que é basicamente flush, send downstream, é coisas de Kafka Streams, né? Tipo, você tá lidando com um cara ali no stage store, ele vai dar o flush, né? Tem as operações ali, eu não vou citar as operações, eu vou chamar a operação Y, né? E aí eu crio o método Y, que é a operação, e passo um executável daquele método. Então, assim, é como se eu chegasse eu tinha minha classe aqui, classe X, essa classe X chega pro Xmetrics e fala assim, olha, eu tenho essa operação aqui, que é um tipo de operação tal, você não precisa saber dos detalhes internos dela, só saiba que é o tipo de operação que você tem que calcular aí, e você sabe o tipo de métrica, né? Se é um flush, tem 10 tipos de flush, isso aqui é um flush, isso aqui vai entrar para um tempo de flush, com a métrica de flush. Eu estou executando, você vai executar ela e você vai calcular o tempo dela. E aí você, dentro dessa classe, dentro da operação X, o que é operação X? Podia ter operação X e operação Z. São operações diferentes. Pro lado da métrica, significa o quê? Porque X e Z são métricas diferentes. Mas imagina assim, imagina que eu tenho um X e um X', elas são muito parecidos. Mas tem que ser métricas diferentes. O que eu posso fazer? O que os guias de design de código fazem? Não, essas métricas elas são iguais, elas só mudam o nome. Então o nome tem que ser o argumento. E aí, o que o cara do Clean Code faz? Ele faz o mesmo X, né? E aí bota um argumento num argumento no outro. Só que do meu lado do código, eu não quero fazer isso. Vai ter o X e o X'. É como se, sei lá, enviar e-mail, enviar e-mail, enviar lista. Só muda o e-mail destinatário, só que um e-mail é outra lista. Só que do sistema não, vai ser e-mail, outro vai ser lista. Tipo, vai ser um enviar e-mail, outro enviar lista. Não, mas é o mesmo código. Não pode ter código criativo. Pode, porque do lado e isso é uma das grandes questões que o design de código não pensa assim, né? Muitas vezes esses livros de design de código lá, Clean Code, blá blá, eles falam assim, você não pode ter código repetido. Só que do outro lado ali, você quer ter código repetido. Porque você fala, essa operação e essa operação, por mais que elas sejam similares, elas são, em termos qualitativos, diferentes. Assim, o momento que eu chamo ela, o tipo de métrica que eu uso ela, ou tipo, o tipo de chamada que tem nela, elas são qualitativas diferentes. Pode ter alguma hora
que eu vou chegar e vou assim, olha, nesse ponto aqui eu vou querer que você faça tal coisa e você não faz esse ponto. E aí, o que, que a pessoa que leu o clean code, ele vai? Ah, eu tenho que botar um boolean aqui, que vai fazer um if aqui, não sei. Cara, quando tem isso aí, quando tem um boolean ali que vai definir, não, nesse ponto vai chamar tal coisa, nesse ponto vai chamar tal coisa, já quer dizer que tem algum erro no seu design. Tem algum erro que você tem que parar e pensar que você tem um problema qualitativo. Qualitativo é de qualidade, não é de quantidade, né? Então quer dizer assim, você tratando coisas que são parecidas, mas são diferentes como iguais. Então, por exemplo, enviar mensagem de enviar um e-mail para uma lista, enviar um e-mail, elas são parecidas, mas elas são parecidas, mas elas são qualitativamente diferentes. Então, imagina quando você vai sentar e escrever um e-mail para algum conhecido seu, ou você vai tipo, ninguém escreve e-mail hoje em dia, tá, galera? Mas assim, foi o exemplo que eu encontrei aqui na hora, né? E mandar um e-mail para uma lista de e-mails, a maneira como você trata o texto é diferente. Entendeu? A maneira como você lida com o texto, aí talvez ali, a gente tem que pensar na questão de enviar e-mail. Eu que já vi software que enviava e-mail, né? Os tipos de template são diferentes. Se você salva o template ali do e-mail no diretório lá de recursos do Java, você salva numa pasta diferente. Ah, não, isso aqui é para lista, isso aqui é para um e-mail pessoal, né? Tipo, eu já fiz software que enviava e-mail, tipo, aconteceu tal operação, vai enviar um e-mail. Aí você pode enviar um e-mail para uma lista de e-mails, que vai para toda a empresa, ou você vai enviar um e-mail para uma pessoa só. Então, são coisas qualitativas. E quando você fala de coisas qualitativas, cara, não tem problema repetir código. Não tem problema. Ah, mas assim, eu tô repetindo o código, é um crime. Crime é você ter que ficar botando um if em todo canto. Porque uma hora isso vai tomar uma complexidade, e para refatorar isso vai ser tão difícil, principalmente porque você não conseguiu parar e racionalizar sobre o que eu estou fazendo. Design de código, me desculpa aqui quem tem regra mágica. Você não vai escrever código bom sem você parar e racionalizar sobre. E isso é um exercício de interpretação de realidade, né? Eu já falei isso nos meus primeiros cafezinhos, que era sobre literatura. Quando você. A literatura é uma forma de codificação da realidade. Eu não lembro se eu falei exatamente isso, né? A literatura é uma forma de codificação da realidade. Quando você lê ela, você decodifica a realidade, né? E quando você vai escrever código, quando você vai fazer design de código, quando você vai fazer o domain, o DDD, o domain driven, o DDD fala muito disso, né? O DDD, o primeiro capítulo exatamente sobre isso, é sobre texto, linguagem, é sobre linguagem. Você vai pegar a realidade que está acontecendo, vai codificar em entidades e vai usar essas entidades para fazer historinhas, né? Então ali, por exemplo, eu quero fazer um negócio no meu Kafka Streams lá. Então, beleza. Eu vou lá, que eu quero fazer isso aqui. Então tem, eu tenho esse tipo de métrica que serve. Então, ó, toma essa operação e usa para fazer e calcula a métrica. Então, você conta historinhas com os objetos, né? E desenvolvimento de software é isso. Até mesmo assim, você está falando de orientação a objeto. Cara, mas funcional é a mesma coisa. Só que você vai codificar aquilo em funções puras, em funções matemáticas. Então você vai ter que transformar aquela realidade em outro tipo de realidade. Então, assim, até eu sempre falo assim que desenvolver funcional, desenvolver orientação a objetos é muito interessante porque você acaba absorvendo dois tipos de intuição diferente. Uma intuição orientada a objeto, que eu estou dando ordens ao objeto, ou uma orientação mais funcional. E assim, você pode usar a programação orientada a programação funcional dentro da programação orientada a objeto, né? Então você consegue fazer isso, né? Vitor, mas você falou pouco assim, para quem não percebeu aqui, eu tô falando muito do pensamento, esse o pensamento objetivo, até eu usei outro nome, eu esqueci agora o outro nome aqui. O pensamento objetivo, né? Objetificado, de tentar transformar aquilo sem racionalidade, só de aplicação o pensamento mecânico, né? A forma de pensar mecânica. Você você torna mecânico o pensamento. Você cria regras e é só aplicar as regras, você decora as regras. Esse pensamento não te leva a nada. Se você for tentar aprender a fazer design de código assim, esse pensamento não vai te levar a nada.
Se você lê o DDD, se você não. É engraçado que as pessoas leem o DDD. Quando eu começava a pegar esse DDD, eu vi muitos vídeos sobre DDD, né? E as pessoas tentam trazer o DDD para um pensamento mecânico. Mas o primeiro capítulo do livro, ele fala que não existe pensamento mecânico. Ele não fala isso com todas as palavras, porque até eu acho que ele não pensou que ele não pensou que as pessoas leriam o livro daquela forma, né? Eu não sei, assim, a maneira dele escrever parece muito alemão, assim, e eu já morei com um alemão, né, na época de República. O alemão, ele gosta muito de ler, e ele fala que, assim, na Alemanha o povo não ostenta TV, o povo ostenta biblioteca. Então, quando você tira uma foto isso que me falou foi um alemão, né? Quando você tira uma foto da sua casa, você tira em frente aos livros que ficam na sua sala, né? Isso que me falou foi um alemão, né? E eu sempre penso que, sim, talvez seja uma pessoa que ela esteja habituada à leitura, o autor do livro. E aí pensa, não, os caras não vão objetificar que nem aquele outro autor lá, o do Clean Code, que tenta criar regras práticas, tenta fazer um pensamento mecanizado, né? E pensamento mecanizado é ruim. Ah, mas você falou um pouco do pensamento mágico. É porque foda-se o pensamento mágico. O pensamento mágico é tão ridículo, é tão babaca, é tão idiota, que eu nem vou me perder tempo falando dele. Tipo, não, porque existe o conhecimento mágico que eu vou te ensinar que vai destravar os códigos da forma. Só eu tenho esse pensamento. Então, olha, fica atento. Fica atento, que eu vou te dar o pensamento agora. Fica atento. Esse vídeo vai ficar no ar por apenas 10 dias. Se esse vídeo ficar no ar por apenas. Assim, eu já vi um monte. Óbvio que eu não fico olhando. Eu vi vídeos assim de coach, né? Que às vezes eu vejo ali, me mandam, né, o pessoal brincando, né? Que é o pensamento que vai ficar no ar por 10 dias. 10 dias eu vou te mostrar o segredo de como você vai fazer tal coisa, né? Aliás, eu vejo muito vídeo disso de transtornos alimentares, né? Porque a minha esposa é especialista nisso, ela me manda, né? Tipo, esses vídeos de influência, né? Não sei o quê, eu vou te dar o segredo pra você perder peso, né? Eu vou te dar a forma, isso tem a forma mágica de você ter a barriga enxuta aos 40 anos, né? A gente vê isso o tempo todo quem tem mais de 40, né? Que nem eu, e tá no YouTube, sim, vê o tempo todo propaganda disso, né? Mas era isso, pessoal. Falei aqui no meu cafezinho, falei dos 3 tipos de pensamento aqui: o pensamento mecanizado, o pensamento mágico, o pensamento e o pensamento subjetivo, né? Porque o pensamento ele é subjetivo. O pensamento é subjetivo. Não existe pensamento raciocínio que não seja subjetivo. A não ser quando você vai calcular uma estrutura. Cara, mas quando você vai calcular uma estrutura de viga, você está fazendo uma arquitetura única. Se fosse repetitivo, você não teria que calcular toda vez. E, aliás, as pessoas gostam muito de casas repetitivas, né? Assim, foda-se a arquitetura moderna, vamos fazer casas repetitivas, né? Mas aí é uma questão da nossa sociedade que está matando a criatividade e a subjetividade. Mas isso fica para um outro cafezinho. Valeu, obrigado e bom dia para vocês.